homem, gente, foi preso aqui em Guarulhos, na região metropolitana. O suspeito era uma espécie de guardião do tráfico. Lugar ao suposto cativeiro, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A partir de determinado ponto, o trajeto só pode ser feito a pé, sem nem nada. Nós vamos agora direto com a Aguiar Júnior, Local que traz as exato. informações ao Informações vivo. também. Então, como, quando e por que tudo isso começou? Para responder essa pergunta, temos que voltar alguns anos no tempo. Guarulhos foi fundada em 8 de dezembro de 1560 pelo padre jesuíta Manuel de Paiva, em que na época a cidade de Guarulhos era habitada pelos índios guarus, que no caso foram esses índios que deram origem ao nome Guarulhos. Afinal, quem são os índios guarus? Pesquisadores acreditam que foram eles os primeiros habitantes de Guarulhos. Porém, existem cientistas que acreditam que existia mais outro tipo de tribos indígenas, chamados de Moromomi. Cientistas falam, baseado em evidências arqueológicas, que também existiam grupos de índios sedentários próximos às margens do rio Tietê. Os Moromomi eram caçadores coletivos, viviam na terra em que estavam sem nenhum problema. Aproveitavam cada recurso que havia neste local. Século XVI, 1589. O ciclo do ouro se iniciou no Brasil em Guarulhos, na Serra do Itaberaba, sendo descoberta por Afonso Sardinha. Os portugueses que na época escravizavam índios e negros faziam eles minerar ouro até não haver mais. Ainda hoje em dia existem as marcas do passado, uma senzala chamada Casa da Candinha, onde os escravos ficavam. E também em frente ao Padre Bento, onde era o caminho programado pelos portugueses para os escravos percorrerem e chegarem ao ponto de extração do ouro. A mineração guarulhense foi a principal contribuinte para existir o ciclo do ouro em Minas Gerais. E é a partir desse ponto que a mineração começa a se expandir para outros lugares e generalizar para o Brasil como um todo.
O ciclo de ouro só acaba na cidade de Guarulhos em 1853. O início do extrativismo natural se dá primeiramente com a exploração de areia, depois extração de pedra para construção civil. Tijolos através da olarias, madeiras, canas de açúcar e entre outros. A cana era extraída principalmente direcionada para a produção de pinga. A olaria era a principal fonte de riqueza guarulhense, que segue estagnada de 1853 a 1940. Século XIX, 1940. Seu terceiro ciclo de desenvolvimento é diretamente relacionado ao industrialismo implantado no Brasil. Surgem fábricas e indústrias guarulhenses, sendo o intermédio de São Paulo e Minas Gerais. São construídas rodovias como Dutra e Fernão Dias. Após a Primeira Guerra, Guarulhos sofreu uma explosão demográfica que contribuiu para seu crescimento. A história do aeroporto e como ele transformou a cidade no que ela é hoje começa por volta de 1947, quando o aeroporto de Congonhas atingiu seu limite de capacidade operacional de cargas e passageiros. O então secretário de Viação e Obras Públicas do Estado nomeou uma comissão que levantaria possíveis áreas capazes de receber um aeroporto. Ao todo, 23 áreas foram catalogadas e identificadas como possíveis locais. O antigo distrito de Santo Ângelo foi considerado, mas nada foi de fato realizado. Mais tarde, por conta do crescimento nacional, o Ministério da Aeronáutica promoveu a criação da Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional, CCPAI. Comitê, este que foi designado a arquitetura de novas diretrizes de implementação de uma nova infraestrutura aeroportuária, pois os ajustes que a avaliação comercial exigia não eram resolvidos tão facilmente. 2 locais, então, foram escolhidos como possíveis novas localizações do Aeroporto Internacional. A base aérea de Galeão, localizada no Rio de Janeiro, e a base aérea de São Paulo. Por diferentes fatores, a base aérea de São Paulo foi escolhida. Seriam menos gastos e a população estaria mais confortável devido à pouca distância da cidade de São Paulo com o aeroporto internacional. Foram nós! Afinal, quem são os índios? O fim dos índios na região. Porém, existe. Ah, o Daniel passou ali atrás. Deixa eu... Ah, nem tava gravando.